Boa noite, meus amados irmãos, boa noite a todos que estiverem me ouvindo. É com muitas saudades e estou todos meus irmãos da igreja. Ai, todos, que saudade, né? Eu acho que é um momento assim que quanto a gente valoriza estarmos juntos na casa do Senhor, que é a casa chamada casa de oração, onde buscamos a presença do Senhor. Amém? E quero estar dando um tempinho para que os irmãos possam estar entrando, tá? E pena que eu não posso vê-los, amados, para matar saudades, né? E eu quero, amados, querido, ó, já começamos os irmãos a entrarem, né? Boa noite, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? E, queridos, eu quero começar já deixando um versículo nos nossos corações, tá? Tá lá em Hebreus 4:16. Olha a importância, olha o que esse versículo diz. Ele diz assim, eu chamo esse versículo como oração. E olha a importância, ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Querido, você entendeu o valor dessa palavra? Ele diz que nós devemos entrar na presença do Senhor confiando. Amém? Que Ele está nos ouvindo. E Ele fala, acheguemo-nos diante do trono da graça, do nosso Deus, da presença do nosso Deus. E Ele fala, querido, que nós devemos entrar confiando, porque Ele é o nosso socorro em ocasião oportuna. Amém? Nós não sabemos, querido, né? Estamos vivendo dias difíceis, dias em que só notícias, querido, que nós não gostaríamos de ouvir, mas é a realidade do momento, não é mesmo? Então eu quero, querido, falar para vocês, sabe, que nós temos que entrar na presença do Senhor, querido, crendo, porque Ele diz que tudo é possível ao que crer. Tá? E é o que eu quero tratar nesta noite com todos. Eu sei, eu orava e falava, Deus, eu sei que o Senhor vai alcançar vidas, que não vai ser por acaso, Senhor, mas é projeto do Senhor que de repente estão passando ali no Face e conseguem ouvir esta palavra, porque estão necessitando desta palavra, tá? E outra coisa, amados, nós não entendemos a vontade de Deus para nós. Nem sempre a vontade de Deus ela é fácil, querido. Mas crer que Deus está no controle, e eu quero te dizer para você, Deus está no controle. Nada está acontecendo sem que Deus o sabe, tá? Ele sabe de todas as coisas. E outra coisa, ó, e que Ele tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, tá? Eu quero que você lembre disso. Deus tem um plano maravilhoso na nossa vida. E outra coisa, e aí o que é? Essa caminhada, ela se torna, que ela vale a pena. Quando nós entendemos o propósito de Deus, aquilo que Deus está tratando conosco. Amém? Querido, lá em Provérbios 16:1, ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Tá? Porque nem tudo, amado, nós temos, calculado, não é verdade? Nós não conseguimos calcular todo o nosso dia, achar que do jeito que nós planejamos vai dar certo. Não é verdade isso, querido? Mas eu quero dizer uma coisa para você, sabe? Nada está saindo do controle de Deus. Deus, ele é especialista em mudar um dia comum em se tornar extraordinário. Por quê? Porque Deus nos surpreende. Antes de eu começar a ministrar agora a palavra, aquilo que Deus tratou comigo, eu gostaria de fazer uma oração. Eu já percebi que tem muitos aí nos ouvindo, e eu gostaria de, antes de estarmos falando, nós estamos até agora, lógico, orando, falando da palavra, mas agora é um tempo acalmar os nossos corações. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Neste momento eu quero entregar este momento, Senhor, porque ele é do Senhor. É um momento tão especial, Senhor. Deus, eu sei que neste momento, Pai, o Senhor tem nos dado autoridade, Pai, e eu quero neste momento repreender toda ansiedade do nosso coração, repreender qualquer movimento contrário. Deus, selar aonde esta palavra estiver sendo, Senhor, pregada, onde os meus irmãos estiverem ouvindo essa palavra, que o Senhor possa selar o lugar. E este lugar, ele vai pertencer ao Senhor. Ele é do Senhor. É um tempo do Senhor. É preparado para o Senhor. Deus, ouve, Senhor, as nossas orações. Sele, Senhor, este lugar tão precioso que é o nosso lar, que é estarmos na presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Amém? Queridos, o que Deus tratou comigo, eu gostaria de passar para vocês, queridos. Tá lá em Zaqueu, se você puder estar abrindo a tua palavra, querido, tá lá em Zaqueu 19, lá em Lucas, que é Zaqueu, amém, desculpa, Lucas, capítulo 19, que vai falar sobre Zaqueu. E antes disso, querido, eu gostaria de que nós estivéssemos ouvindo este louvor, amém? Glória a Deus. Oh, Deus Santo. A salvação entra na sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Oh, soberano Deus. Sim, Pai. Oh, aleluia. Sim, Deus. O mais alto Que eu puder só para te ver, para ti. Oh, Deus, chamar tua atenção para mim. Chame a atenção do Senhor, amado. Nesta noite, declara a Ele que você precisa dEle. Nós precisamos do Senhor. Declara isso a Ele. Eu preciso do Senhor, meu Deus. Pequeno demais. Me dá a tua paz. Quantos estão precisando dessa paz? Larga tudo, querido, e vamos ouvir e seguir o Senhor. Entra, Senhor, na nossa casa. Declara isto para Ele. Entra, Senhor, na minha casa. Entra, Senhor, na nossa vida. Mexe, Senhor. Sara, Senhor. Sim, Deus. Oh, glória. Sim, Deus. Oh, glória a Deus. Sim, Tu és o nosso bem maior, Senhor. Faz um milagre, Senhor, nos lares, na nossa família, na nossa vida, Senhor. Faz este milagre, Senhor. Só o Senhor tem poder de fazer, de executar. Só o Senhor é Deus. Oh, glória. Louve o Senhor com este louvor, querida. Oh, Pai. Sim, Deus. O mais alto, Senhor. Oh, Deus, leva-nos, Senhor. Oh, glória ao Teu nome, Senhor. Eu comecei, amado, com um versículo declarando lá em Hebreus 4,16. Achegamo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Querido, declara isso ao Senhor. Eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso do Senhor. Sim, nós somos tão pequenos, Senhor. Não somos nada perante a grandeza do Senhor. Oh, Deus, aleluia. Sim, Pai. Nós largamos tudo, Senhor, para Te servir, Senhor. Oh, para Te seguir, para Te servir, Senhor. Entra, Senhor, no nosso lar. Entra, Senhor, na nossa casa. Mexe com a nossa estrutura, Senhor. Sara as feridas, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Sim, Deus.
somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em nós, Senhor. Faz, Senhor, um milagre em nós, Pai. Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus lindo, Deus soberano, Deus maravilhoso. Sim, Deus, sara, Senhor. Oh, glória a Deus, amados. Depois desse louvor, né? Como eu disse, você já até sabe que nós vamos ministrar lá em Lucas 19, onde de Zaqueu, o publicano. E ele começa dizendo assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque olha só o detalhe, hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Tem tradução que diz com alegria, amém? E diz assim, e vendo tudo isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quatroduplicado. Olha, ele diz, e disse-lhe Jesus: hoje, olha a palavra de novo, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Querido, eu quero te dizer uma coisa para você, Jesus ainda continua, querido, ainda salvando e buscando o perdido. Ainda há tempo de nós acharmos o Senhor, né? Querido, Zaqueu, aqui está falando sobre Zaqueu. Zaqueu era o maior dos publicanos. A Bíblia fala que ele era um homem rico. Amém? Ele tinha um cargo elevado. Ele era cobrador de imposto. Amém? E o que ele fazia também? Ele cobrava além do permitido. Então ele era desonesto. O que ele fazia? Né? Uma extorsão. Amém? E também, amado, o publicano, judeus de nascimento, o que acontecia? Os publicanos, eles escolhiam esse trabalho, né, para trabalhar para Roma. Olha que interessante. E eles eram considerados traidores de Israel. Amém? E também porque eles eram indesejáveis. E pelo quê? Pelo estilo de vida que eles tinham escolhido. Tá? Então, o publicano, aos judeus, eles eram rejeitados. Eles não gostavam. Principalmente do Zaqueu. Amém? Porque ele tinha enriquecido, porque ele agia de má conduta. Amém? Então ele fazia com que as pessoas pagassem mais do que era. E eu pensava nisso, Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração nessa madrugada. Eu pensava, Senhor, não é diferente dos nossos dias. Mas, querido, a palavra de Deus fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E é exatamente esses que o Senhor quer mudar. E uma das coisas que me chama a atenção é que Zaqueu, ele tomou uma atitude. Ele quis conhecer,
O desejo dele era conhecer Jesus, porque na época não é como hoje que nós temos a mídia. Quantos estão aí me vendo, me ouvindo? Na época não se tinha isso, não se tinha mídia, mas o nome de Jesus, ele começou a ser conhecido, ele começou a ser espalhado por toda aquela região. Então, todos começavam a falar que Jesus operava milagre, que Jesus operava maravilhas. Então, eles queriam conhecer. Aqui você começa a ver que fala que Zaqueu queria conhecer quem era Jesus. Só que ele viu um obstáculo, porque a multidão se estendia na rua para onde Jesus passasse, queriam ver Jesus. Né? Fala da mulher do fluxo de sangue, que ela viu aquela multidão, mas ela falou: se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. Então as pessoas ouviam falar de Jesus e batiam aquela curiosidade. Eu quero saber quem é Jesus. Eu creio que nos nossos dias, eu não acredito que ainda há pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Só se for num lugar, né, onde estão muito afastados. Mas nos nossos dias, muitos têm ouvido falar assim de Jesus. E hoje, mais do que nunca. Porque de tudo que está se acontecendo, as pessoas estão desesperadas, procurando alguém que possa fazer alguma coisa. E elas têm ouvido falar que Jesus tem o poder de mudar a situação. E não foi diferente. Aqui Zaqueu, quando ele viu aquele obstáculo, ele passou por ele. E ele olhou, ele teve uma ideia. Eu acredito que hoje você também está tendo uma ideia. O que eu posso fazer? Amém? E aqui, Zaqueu, ele subiu, aqui fala uma figueira brava, ele não se importou, se ele ia sair de lá com uma alergia. Não, ele não se importou com isso, ele queria ver Jesus. E quando nós, amados, desejamos, do fundo do nosso coração, querer conhecer a Jesus, a Bíblia fala que quem o busca, o encontra. Amém? E diz que Jesus, quando ele passou por aquele lugar e ele olhou para cima, ele viu Zaqueu. Amado, a palavra de Deus diz que Deus, ele não rejeita um coração aquebrantado na presença dele. Ele não rejeita um coração, um espírito aquebrantado. E diz que Jesus, querido, Jesus parou e chamou ele pelo nome. Eu quero dizer para você que você não é esquecido. Deus não se esqueceu de você. Ele te conhece e te chama pelo nome. Amém? Ele sabe, ele te conhece, ele sabe aquilo que está no o profundo do teu interior. Às vezes você não fala para ninguém, mas Deus conhece o teu interior, querido. Ele conhece os teus temores. Às vezes você está tentando passar para a família que você é tão forte, que você é um super-homem, uma super-mulher. Às vezes você está dizendo, né, tudo isso vai passar, e eu creio sim que vai passar, mas lá no fundo você se sente angustiado, temeroso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus te conhece, querido. Deus te conhece. E quando ele olhou para cima, ele chamou Zaqueu. E o que me chamou a atenção, esta madrugada o Senhor me fazia lembrar disso que ele disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. O Senhor tem pressa em agir ao nosso favor, querido. Ele tem pressa. E ele diz: desce, Zaqueu. Depressa, Zaqueu, porque me convém hoje. Querido, não é amanhã, não é depois, não é daqui algumas horas, mas é hoje. Hoje Jesus quer mudar. Ele quer mudar, ele quer entrar na tua casa. Talvez você falou: ele já mora na minha casa. Glória a Deus por isso. Mas ele quer agora entrar de uma forma diferente, querido. Talvez ele já entrou, mas nós não temos dado a ele o domínio de todas as coisas. Talvez nós não temos verdadeiramente entregado a ele totalmente. Querido, talvez ainda tenha alguma coisa que tem segurado
Você não tem se entregado de uma forma total ao Senhor. E Ele diz, querido, que Ele tem pressa em que você entregue. E Ele diz, é hoje que eu quero mudar essa situação. É hoje que eu quero agir a teu favor, querido. Hoje Ele quer. Eu pensava comigo, querido, e eu não sei, a Bíblia não fala se ele era casado, se ele tinha filho, esposa, mas uma coisa eu sei, porque se ele talvez tinha, eu creio que a família também, como ele era indesejado, talvez também agiam assim com a família dele. Os filhos na escola talvez recebiam bullying e dizer, vai, teu pai rouba, vocês também. Talvez as crianças eram rejeitadas, talvez a mulher quando saía na rua, as vizinhas comentavam lá, olha lá, ela é rica porque ele rouba. Deus quer mudar a situação. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei o que está dentro do teu lar, da tua família, que precisa de um agir. Eu sei que Deus está permitindo, querido, que nós estejamos como estamos em família, unidos, porque Deus quer curar cada um de nós. Ele quer sarar, sabe? E é isso. Este é o mover de Deus na nossa vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, amado, não tem o que Deus não possa fazer. Não existe nada, demasiadamente nada impossível para o Senhor. Amém? Esse vírus não é nada para o Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras já fomos sarados. Naquela cruz já foi levado esse vírus e tudo mais que já passou e ainda que há de vir. Deus já levou, querido. Sabe, o que me chamou a atenção é Zaqueu. Ele desceu e se alegrou. Ele se alegrou, para ele acho que foi amor. Ele nunca esperava aquilo. Eu acho que nunca passou pela mente dele. Eu vou lá, eu vou subir, Jesus vai falar o meu nome, ele me conhece. E talvez ele pensou, será que Jesus vai para minha casa e me dar uma dura? Será que ele vai falar, Zaqueu, o que você tem feito? Será que ele pensou nisso, querido? Hein? Mas se ele pensou dessa forma, ele foi totalmente, querido, surpreendido. Porque Deus é um Deus de amor. Jesus não precisou de abrir a boca. Ele só diz, me convém pousar na tua casa. Ele passou a noite ali. Querido, sempre vai haver os que vão comentar. Aquela pessoa não é digna. Tem pessoas que querem, né? Elas querem fazer o papel de Deus. De achar, não, aquela pessoa merece sim a salvação, o outro não. Muitos murmuravam entre si. Como pode ele entrar na casa de um pecador? Querido, se nós olharmos, a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Será que nós somos merecedor de alguma coisa? Querido, não. O Senhor diz que nós devemos nos examinar, olhar, amado, e reconhecer que todos nós somos pecadores. E todos os dias nós entramos na presença de Deus pedindo perdão. Senhor, me perdoa, como nós somos falhos. Pecamos, amado, em pensamentos. Ou tem o pecado de omissão, que muitas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa. Isso também é chamado de pecado. Queridos, será que nós não éramos dignos do Senhor entrar? Mas glória a Deus que Deus não visa isso. Ele olha e vê aquele que quer. A Bíblia fala que o Senhor, aquele que o busca, o encontra. Querido, que maravilhoso nós sabemos disso. Que Deus está ali pronto a ouvir o nosso clamor, a dizer para Ele, Senhor, entra na minha casa.
Como eu estou precisando da tua presença. Sabe o que me chamou a atenção, querido? Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele, passou a noite, eu acredito que Zaqueu não dormiu aquela noite. Ele começou a se autoexaminar. Quem eu sou para ter a presença do Senhor tão santo, tão poderoso, está na minha casa. Eu acredito que aquela noite ele não dormiu, ele se questionava, mas ele se fez presente e ele não abriu a boca, querido, porque a presença dele invadiu a casa de Zaqueu. A presença dele, amada, a santidade dele, a glória dele se estendeu de uma forma na casa de Zaqueu, que Zaqueu pôde ver o quanto ele precisava do perdão de Deus. Deus, querido, Ele quer isso. Antes do perdão, nós precisamos, querido, de reconhecer, de humilharmos Deus e dizer: Senhor, que presença santa. Querido, lá no céu, os anjos, serafins estão direto dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E diz a palavra do Senhor: sem santificação ninguém verá Deus. Oh, querido, é momento de reconhecermos, sabe, amados, ver, Senhor, olha, sonda-me, vê se é em mim algum caminho mau. Pai, se houver, Deus, se houver, tira, Senhor, porque nós queremos, Senhor, estar na tua presença, numa presença santa. Querido, quando amanheceu o dia, eu creio que Zaqueu não dormiu essa noite, mas quando chegou, querido, de manhã, as primeiras palavras de Zaqueu para Jesus: Senhor, olha que coisa linda o que ele fala para Jesus. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele já começou a repartir o que ele tinha. E hoje, querido, agradece o que você tem. E é tempo agora de repartirmos o que nós temos. Não só a palavra, mas ações, atitudes. E ver aquele necessitado que está precisando, dividir o nosso pão, dividir o nosso leite, dividir aquilo que temos. Hoje é tempo disso. 2 vezes o Senhor fala hoje, nessa passagem. E hoje é dia de nós agirmos dessa forma. E ele diz: Senhor, eu dividirei, Pai. Aqui fala pobre, eu falo para você o necessitado. Quantos estão? E eu não quero profetizar, querido, mas vão passar por dificuldade. Eu sei que Deus fala que Ele supre as nossas necessidades, mas não são todos que crê dessa forma. Amém? Mas Ele supre as nossas necessidades, querido. E agora aqui Ele fala então, olha para você ver como houve arrependimento. Sem o arrependimento não há salvação, querido, entendeu? Não há perdão, tá? E aqui então Ele diz assim: olha, Senhor, se alguma coisa tem defraudado alguém, Ele diz: eu restituirei. Querido, talvez nós defraudamos uma pessoa, às vezes com palavras, sabe? Às vezes nós defraudamos alguém até por falta de perdoar uma pessoa. Nós ficamos retidas com aquela pessoa, querido. Hoje, o Senhor está tratando e falando conosco. Então eu peço a vocês que estão me ouvindo agora, sabe, queridos, Jesus disse assim, ó, e disse-lhe Jesus: hoje, depois dessa atitude, dele se arrepender, depois daquele arrependimento, ele disse para o Senhor: Senhor, olha como eu vou agir agora. Eu não quero mais ser aquele homem que eu era antes. Porque a partir de que o momento que o Senhor entrou na minha casa, houve uma mudança na minha vida. E ele disse agora para o Senhor diz agora, né?
hoje. É interessante que Jesus falou, eu não vou esperar você dividir tudo que você precisa, porque você defraudou e agora eu vou esperar você fazer tudo isso para ver se você vai fazer mesmo, porque pode ser que eu saia e você volte a ser aquele homem que você era. Jesus não disse isso, querido, porque Ele conhece quando verdadeiramente nós nos arrependemos. E Ele disse então, hoje veio a salvação a esta casa. Glória a Deus por aquela casa que tem a presença do Senhor. Porque quando se tem, Jesus disse assim, filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então quem tem, quem reconheceu, quem já declarou com seus lábios e criou no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele, este tem salvação no seu lar, na sua casa. Porque o apóstolo Paulo disse, né, ao centurião, crê em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então aqui agora, ele diz, né, Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão. O que significa para nós hoje, filho de Abraão? É que somos hoje, depois dessa atitude, depois de confessarmos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Aqui é como disse aí, filho de Abraão. Hoje, filhos de Deus. Muitos acham, imagina, as pessoas acham que só eles são salvos, que só eles são filhos de Deus. Não, filho. Mas precisa de confessar Jesus para nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. Porque até então, se não fizermos, nós somos criatura de Deus, não filhos. Amém? E aqui também ele diz agora, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Querido, Jesus continua buscando e salvando, porque nós estávamos nessas condições perdidos, e muitos estão nessa condição perdidos. E aqui, Jesus, ele continua agindo da mesma forma. Ele disse, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Na cruz do Calvário, a última palavra do Senhor, ele disse, está consumado. Essa palavra está consumado significa, sou vencedor. Eu venci, eu cheguei até o fim, eu cumpri tudo aquilo que precisava. Hoje, através do ato da cruz do Calvário, da morte de Jesus, amados, nós podemos sim chegar diante dele. O véu se rasgou. E hoje ele se rasgou de alto a baixo, porque hoje nós temos acesso diante do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Queridos, que esta palavra possa ficar ao teu coração. Eu só quero agora deixar, Deus começou a arder no meu coração, e eu orava, e ele me fez lembrar, nós estamos tendo tempo, né, de lendo o Salmo, e eu só quero deixar esse Salmo aqui no teu coração, porque ele falou muito no meu coração. Ele começa o título falando, saudades do templo. Ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal, ele encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes e os seus altares. Ele diz, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurado que habita em tua casa, louva-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra nos caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, ele faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles parece diante do Deus em Sião. O Senhor dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto teu ungido. Pois um dia no teu átrio vale mais do que 1000.
Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ele diz, feliz é o homem que em ti confia. Oh, glória a Deus. Querido, que Deus possa ter falado contigo, porque ele falou muito ao meu coração. E eu quis passar para vocês. E eu espero, do fundo do meu coração, que esta palavra, ela venha, querido, e dê fruto na tua vida. E eu gostaria agora de estar orando. Também quero estar orando que nós hoje tivemos uma perda. O irmão em Cristo, Fernando, veio a falecer. E eu gostaria de orar agora pela vida da Claudete, da irmã Olívia, que é a sua mãe, pela vida do seu filho, que é a Esther, e é, Senhor, o nosso irmão. Pai, oh Deus Mateus, Deus, em nome de Jesus, Deus, eu sei que só o teu Espírito é o que nos consola, Senhor, nos momentos, Pai, que estamos passando, Deus, por uma perda, Deus, por tudo isso que nós estamos vivenciando esses dias, mas eu sei, Senhor, que dias melhores virão. Deus, Tu és o Consolador. Obrigada porque nós não estamos só, Senhor. O Senhor tem enviado o Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus. E o Senhor diz, Emanuel é o Teu nome, o Deus conosco. O Senhor diz que o Senhor estaria todos os dias conosco até a consumação do século. Neste momento, Senhor, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos. Pai, apresentar, Senhor, aqueles que estão na frente, linha de frente, Senhor, os médicos, os enfermeiros. Senhor, eu não quero esquecer de ninguém, o lixeiro, os policiais, Senhor. Deus, Pai, a todos aqueles que estão trabalhando numa farmácia, aqueles que estão atendendo num hospital, a todos, Senhor. Deus, nós necessitamos de todos e eu peço a Ti, guarda cada um, Pai. Guarda, cubra com Teu sangue, Senhor. Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus, que sejamos, Senhor, gratos por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, na hora do banho, eu pude ver a importância até de tomarmos banho. Quantos estão, Senhor, numa UTI, Senhor, sem poder, Senhor, tomar um banho de chuveiro, quantos estão hospitalizados. Oh Deus, eu peço a Ti, Deus, nós reconhecemos o senhorio de Jesus, o quanto nós precisamos dele, o quanto somos gratos pela salvação, porque só em Cristo, Senhor, nós somos salvos, Pai. Obrigada, Jesus. Pai, trata com aquele, Senhor, que ouviu esta palavra. Deus, vai, Senhor, no mais profundo, Senhor, do ser, porque o Senhor mesmo diz que a Tua palavra, ela não volta vazia, mas ela vai de encontro àquilo que Te apraz. Obrigada por este tempo na Tua presença. Abençoe, Senhor, as famílias, os lares. Abençoe, Senhor, aqueles, Pai, que estão, Senhor, não tem, Senhor, uma moradia. Guarda eles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Obrigada. Querido, boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueça, eu estou com muitas saudades. Mas eu sei que logo nós estaremos juntos. Tudo isso vai passar. Em nome de Jesus, porque o Senhor está no controle. Amém? Boa noite. Deus abençoe a vida de vocês, querido. Em nome de Jesus.